Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos receber o professor José Itamar Monteiro e a professora Rosângela Araújo. Eles vão falar sobre o projeto da Uniso Mesa de Provocações 2018. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Neste bloco estamos recebendo o professor José Itamar Monteiro e a professora Rosângela Araújo. Eles vão nos falar sobre o projeto Mesa de Provocações da Uniso. Como de praxe no programa, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. A professora Rosângela Araújo já esteve conosco outras vezes, porém já é a primeira vez aqui no formato Full HD digital 100%, cada vez mais bonita. Professora, tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Então tá bom. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do seu perfil. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e da sua experiência acadêmica. Bom, sou professora universitária, estou aqui na casa, na Uniso, há 11 anos. A minha graduação é Direito. Eu possuo 5 pós-graduações e o mestrado em Educação também aqui pela casa, na Uniso. Atualmente, além de lecionar, também trabalho como coach e terapeuta. A senhora, nessa área de coaching, a senhora também vem fazendo um trabalho muito significativo, ou seja, a senhora também se capacitou e se especializou. A gente percebeu que houve um boom aí de formação de coach. Muitos aí se formaram e já começaram a atuar. Porém, é uma responsabilidade muito grande essa atuação de coaching, né? Sim, a minha formação ela foi em 2011. Desde lá eu venho cada vez mais me capacitando e procurando novas técnicas que eu consiga trazer para o meu cliente a busca realmente da conscientização e de uma evolução cada vez maior. Hoje a senhora também ministra aula em quais cursos da Uniso? Atualmente aqui na Uniso, nos cursos tecnológicos e nas engenharias. Falando em curso tecnológico, vamos conversar então, conhecer o professor José Itamar Monteiro. Da mesma forma, professor Itamar, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua titulação e da experiência acadêmica do senhor. Muito bem. Eu sou bacharel em Administração de Empresas aqui pela Universidade de Sorocaba. Eu tenho 2 pós-graduações, uma em Administração da Produção e Logística e mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais. Eu também sou consultor de negócios na área de produção e logística e desenvolvo estudos e pesquisas dessas áreas há aproximadamente uns 10 anos. E o que é a Mesa de Provocações? O que ela já está na sua 25ª edição? Como é que ela acontece e agora o senhor assumiu a responsabilidade de organizar esse evento? Muito bem. A Mesa de Provocações é um evento que congrega todos os cursos tecnológicos aqui da universidade, né? E busca realmente trazer mudanças, né? Provoca ações, né? Provocar ações. E essa ideia é muito bem-vinda, os alunos gostam bastante, né? E é um momento pelo qual nós trazemos profissionais da área para discutir, né, os assuntos mais emergentes do nosso cotidiano. Professora Rosângela, é importante ouvir o outro, é importante saber o que o outro faz, é importante ter pontos de vistas diferentes, muitas vezes da sua área de atuação. Eu até participei recentemente na FATEC aqui em Sorocaba de uma mesa de provocações falando sobre as tendências na área de comunicação. Então, eu fui lá falar a respeito do que poderia ser utilizado, quais eram as ferramentas novas nas áreas de comunicação, também para cursos tecnológicos e nenhum na área de comunicação. Como é que a senhora vê, de repente, essa situação onde os alunos são provocados a pensar, são provocados a refletir? É isso? Sim, acredito que todos nós, profissionais, precisamos cada vez repensar a nossa forma de atuar. O processo de comunicação, sempre tão comentado, precisamos colocar isso cada vez mais em ação. E cada vez que nós fazemos a mesa de provocações, a ideia é esta, que a gente escute profissionais experientes que estão realmente defendendo aquele tema, para que a gente possa, talvez sim, fazer algumas mudanças, inclusive na nossa forma de expressar. Agora, professor Itamar, não necessariamente os profissionais que estarão conosco aqui, lembrando que o evento vai ser dia 14 de abril, é isso? Não necessariamente são técnicos, tecnólogos, né? Eles são profissionais que vêm de outras áreas do conhecimento. Exatamente. Hoje, né, a gente observa que os problemas empresariais, os problemas do cotidiano, eles precisam de multidisciplinaridade, né? Então,
a característica da mesa de provocações é justamente você fazer uma mistura desses profissionais para buscar o melhor entendimento e as melhores soluções para os problemas do cotidiano. Então, a ideia justamente é colocar o aluno, né, nessa nova era de informação, nessa nova era de tratativa com relação aos problemas, né, em função das complexidades que nós temos nos dias de hoje. Hoje, a tendência dos cursos tecnológicos, ela deu uma estabilizada, ela avançou, ela recuou. Há um tempo atrás, quando eles surgiram, havia uma certa resistência, até no entendimento da terminologia, né? Fazer um curso tecnológico, muitas vezes, era próximo de um curso técnico. Quase que muita gente se confundia, parecendo que era um curso a nível de segundo grau, né? Do ensino médio, porque eu faço um curso técnico. Não, o curso tecnológico ele tem a mesma validação dele de um curso superior, porém ele é feito em menor tempo. Como é que está hoje o mercado para esse profissional do curso tecnológico? Muito bem. Só para a gente entender um pouquinho, esse modelo do curso de graduação em tecnologia é um modelo alemão. O modelo alemão já previa essas revoluções que aconteceu na área da indústria e principalmente da internet das coisas, né, que nós vamos comentar a seguir. Inclusive, as empresas, tanto engenheiros como tecnólogos, esses profissionais nestas empresas já trabalham, por exemplo, no chão de fábrica. Por quê? Porque os equipamentos são outros, os equipamentos necessitam de inteligências diferentes. E no Brasil realmente teve essa problemática, essa confusão, né? Mas o curso de graduação em tecnologia, ele é curso superior, ele dá direito a mestrados e doutorados, né? Inclusive aqui nós temos na casa muitos professores com doutorado que possuem essa graduação. Professora Rosângela, hoje a gente falando em mercado de trabalho, muitas vezes a gente vê essa eventual ansiedade do menino ou da menina com 17, 18 anos que entra no ensino superior já para começar a trabalhar. Ele chega no primeiro dia de aula e pergunta, professor, onde tem a vaga de estágio? Né? Professor, tem alguma vaga para trabalhar? Né? Você fala, calma, né? Vamos começar a entender a linguagem, entender a metodologia de como é que funciona essa atividade profissional que você escolheu. E aí sim, como é que a senhora que é dessa área do RH, do coaching, conversa com o aluno que chega nessa ansiedade para começar logo? Primeiro, procurar tranquilizá-lo, porque a ansiedade realmente em alguns casos é elevada. E uma coisa que parece aí repetitiva, mas é o autoconhecimento, né, Grão? Porque quando eles tiverem essa questão do autoconhecimento, quais são os valores principais que movem, quais são as características do comportamento que são mais latentes, daí ele vai conseguir procurar uma vaga com mais efetividade. Porque eu sei realmente qual é o perfil que a vaga está solicitando. Então, às vezes, não é sair mandando para qualquer vaga. Primeiro é fazer a busca do autoconhecimento. Agora, por exemplo, na área dos cursos tecnológicos, é uma grande oportunidade, ou seja, daqui 3 anos ele se forma e está capacitado, muitas vezes até no primeiro ano, no segundo ano no máximo, ele já consegue estágio? O ideal seria que ele já começasse já procurando para fazer a ligação realmente do que nós estamos falando em aula e começar a ver o que é que está acontecendo na empresa. Quando você perguntou para o Tamar com relação a esta aumento, diminuição da procura, nós estamos vivendo agora uma nova etapa do curso tecnológico. Precisamos aí dividir as turmas, fazer 2 turmas, né? Porque realmente o número de ingressantes foi fantástico, né? Então isso é muito importante para nós. E agora a gente percebe também, professora Tamar, quando a gente fala em curso tecnológico, muitas vezes a pessoa fala literalmente que vai ter uma ação pontual dentro de uma indústria. Mas, por outro lado, até o curso de recursos humanos é um curso tecnológico, né? Perfeito, Negrão. Há uma complexidade emergente dentro das empresas e, na verdade, toda empresa é formada por blocos de gestão, né? Algumas variáveis da gestão técnica e algumas das variáveis de gestão administrativa. Então, a empresa de hoje necessita, ela não tem muito tempo para treinar esse profissional e o curso de graduação em tecnologia traz esse profissional preparado para esses blocos de conhecimento, né? Então, aquele profissional pluralista do passado, ele vai precisar se especializar, né? Então, essa formação que nós buscamos proporcionar para os nossos alunos dentro desta cadeia, nos remete a casos de muito sucesso. Então, por exemplo, nós temos ex-alunos aqui do curso de graduação em tecnologia, que é diretor de empresa, né? Então, as empresas começaram a enxergar isso, né? Começaram a entender a importância da especialidade e começou a conectar dentro dos processos empresariais.
E essa especialidade pode fazer com que ele, depois de uma graduação num curso tecnológico, procure até uma especialização na área e se capacite cada vez mais? Na verdade, é uma necessidade. Hoje em dia, dificilmente as pessoas conseguem sobreviver só da sua graduação. É muito importante se especializar. Mais uma vez, os problemas empresariais são complexos, estão cada vez mais complexos. E esse papel é dado, inclusive, pelo cliente, né? O cliente é cada vez mais complexo, ele tem cada vez mais necessidades difíceis de se absorver, de se entender. Então, a especialização em todas as áreas é fundamental para o graduando aí tecnológico. O senhor comentou também a respeito do termo, da terminologia chamada Internet das Coisas, que é uma dos temas da discussão dessa 25ª Mesa de Provocações que acontece no dia 14 de abril. Qual é o conceito de Internet das Coisas? A internet está literalmente em todas as coisas, é isso? Muito bem, Negrão. Para a gente observar, nós precisamos entrar num contexto histórico, né? A Internet das Coisas, ou a Indústria 4.0, é chamada da Quarta Revolução Industrial, né? Na primeira revolução, nós tivemos um marco, que foi os motores a vapor, né? A questão das ferrovias e tudo mais. Na segunda revolução, nós tivemos a energia elétrica, que potencializou ainda mais a mecanização das empresas. E no terceiro momento, começou a se fundir essas áreas com eletrônica e elétrica. E a quarta revolução industrial, que é o nosso objeto de estudo, né, dessa mesa de provocações, é justamente a internet das coisas. A ideia de que a internet está movendo muitos processos empresariais, né? Então, por exemplo, a contratação de um funcionário possa ser feita, né, via Skype, via tecnologias que integrem comunicação, que integrem a análise de habilidades, né? E também é possível observar que as empresas estão gerando a internet nos seus próprios processos de planejamento, né? E está sendo dado uma certa autonomia pela inteligência artificial dos próprios equipamentos. E em certo momento, esses equipamentos, hoje com essas tecnologias, podem aumentar o nível de produção, podem reduzir o nível de produção, coisas que antes era necessário uma pessoa lá para programar, para reprogramar as coisas. Então a internet está invadindo o nosso cotidiano, em operações bancárias, em operações de estudo, né? Dado o sucesso também que é o nosso método EAD aqui de ensino, e outras coisas por si só, né? Então, assim, na verdade, nós não temos noção de para onde isso vai avançar. O que a gente sabe é que esse profissional desse novo momento precisa estar conectado com as coisas. A ideia, a formação hoje é conectividade. Conectividade é entender que qualquer solução dentro de uma empresa passa pelo crivo de você conectar departamentos, de você conectar pessoas e sociedade ao mesmo tempo. Senhora Rosângela, como é que a gente faz para fazer tudo isso e manter a humanidade nas pessoas? Ou seja, as pessoas não serem simplesmente também uma peça que vai movimentar essa estrutura robótica dentro dessa nova tecnologia. Como é que ainda o ser humano, a convivência, o relacionamento ainda vai ser possível ou isso vai ser deixado para um segundo plano? Isso não é uma preocupação da indústria, da empresa, esse bem-estar desse cidadão, desse operário, desse funcionário que está lá capacitado para poder trabalhar nessa nova máquina? Algumas mudanças serão necessárias, né? Principalmente, acho importante nós, profissionais, começarmos a pensar nisso. Quando o Itamar comenta da questão da especialidade, mas também tem uma questão do perfil que será o quê? A multidisciplinaridade. Então, mesmo ele sendo especialista X, trabalhando, por exemplo, como arquiteta para projetos, esse profissional ele vai precisar também entender que ele precisa diminuir o tempo aí desta produção. Além disso, é preciso ter uma capacidade de adaptação. Se antes a máquina funcionava de determinada forma, vai precisar ter a mudança. Ainda um senso de urgência. Eu acredito que os turnos de trabalho até cheguem a mudar. Porque como essa questão vai ser feita muito pela internet, você vai conseguir resolver coisas mais em tempo real. O que a gente vai precisar aprender é ter o limite disso, para a gente não se tornar um workaholic. Mas principalmente, acho que como quarto aspecto aí de mudança é o bom relacionamento. Porque se eu estou trabalhando nessa diversidade, agora com processos muito mais automatizados, a minha capacidade de me relacionar vai ser muito maior. Então, de novo, nós voltamos aonde? No autoconhecimento.
O que é que eu já tenho de qualidades que já são favoráveis a mim? E o que é que eu não tenho que eu vou precisar desenvolver? Se discute muito a necessidade das pessoas terem mais tempo para a ociosidade. De repente, com essa toda a tecnologia, você tem um profissional habilitado, capacitado, que possa resolver em tese os problemas em menos horas de produção, ou seja, aquele cidadão que antes ficava 8 horas num torno mecânico, alinhando esse torno a cada movimento de uma peça. Hoje, o sistema faz com que ele supervisione 1, 2, 3, 4 tornos aí robotizados. Ele pode ter mais tempo para casa, para a família, ele pode ter mais tempo para o lazer, mais tempo para a diversão. Isso é importante e fundamental também? Este vai ser o desenvolvimento de uma nova cultura. E isso seria, sim, um modelo ideal. Mas é claro que vai existir um período onde a gente vai se adaptar. Talvez a gente não respeite o nosso tempo em casa, porque os celulares a todo momento estão nos mandando mensagem. Então, isso vai realmente ser o quê? Quanto é que está o meu limite? E quais são as coisas que eu realmente acredito para a minha vida? Quais são os valores que me movem? Quanto tempo eu quero me dedicar à carreira e quanto tempo eu quero dedicar à minha qualidade de vida, com a minha família, com o meu desenvolvimento. Isso é uma preocupação, professor José Itamar, quando a gente está falando a respeito dessa tendência. Há uma discussão, inclusive, questão logística aí, das pessoas terem um pouco mais de qualidade de vida, apesar desse conhecimento mais apurado, mais detalhado. A gente está vendo as indústrias cada vez mais robotizadas, principalmente as grandes indústrias. Eu estava vendo a produção de uma marca determinada de carro hoje. Você parece que não vê o ser humano dentro da linha de produção. A fábrica, ela ocorre, a produção do veículo ocorre praticamente 100% robotizada, mas obviamente o homem foi responsável pela montagem desses robôs, o homem foi o responsável pela elaboração dos softwares, dos programas, e ele está em algum outro lugar, quem sabe numa sala climatizada, mas acompanhando essa linha. Existe essa preocupação de que, olha, você vai se capacitar, você vai se tornar mais especialista, porém a gente vai ter mais qualidade de vida lá para frente? Perfeito, Negro. É importante salientar que todo e qualquer indivíduo, ele recebe influências do meio, né? E nós podemos chegar, inclusive, no erro de dizer que a internet e essa nova era está deixando potencializados crimes, está sendo potencializado problemas sociais. Isso não é verdade, porque a barbárie, por exemplo, do nazismo foi feito sem internet, né? Então, o que a gente olha, né? Para esse novo profissional, ele vai precisar ser incumbido de muita inteligência emocional para tratar dessa nova era, para fazer a sua própria gestão do tempo e assim por diante. Então, esse é um desafio, né, deste profissional. A parte técnica é uma parte da sua formação. A inteligência emocional, as habilidades interpessoais são desenvolvidas nesse processo. E a indústria, obviamente, ela sempre buscou e sempre vai buscar produtividade, né? Que é a relação que ela tem do tempo para produzir os recursos que ela necessita, né, e paga para isso. E, obviamente, tudo isso nos coloca numa competição internacional. E nessa competição internacional existe a pressão dos negócios. Ou seja, se eu colocar profissionais no mercado que não consiga sintetizar essa pressão dos negócios para algo positivo, para algo reacionário, realmente eu vou ter problema dentro desse perfil. E, professora Rosângela, consequentemente, quando a gente está vendo isso, esse menino ou menina que está vindo de uma geração informatizada, ou seja, ele nasceu já no século XXI, né, a gente já está com os garotos na sala de aula, e as garotas na sala de aula que nasceram no século XXI, né, a senhora, a professora Itamar, são do século XX, né, do século passado, né, nós somos do século passado, nós somos da geração analógica ainda. Essa moçada que já nasceu com o celular na mão, tem mais facilidade de compreender tudo isso, de todas essas informações, tem mais agilidade para resolver questões de que a gente já não resolveria com tanta facilidade, por mais boa vontade que a gente tenha em querer aprender? Sim, eles vêm com um diferencial, né? Todos os aspectos positivos e talvez não tão positivos assim. O aspecto positivo é a facilidade em aprender novas ferramentas. O grande desafio vai realmente eles mudarem o comportamento. Entender mesmo essa diversidade, de sair daquele meu centro, os meus contatos e fazer com que, além do digital, eu também me relacione com todas as pessoas. Saiba me comunicar, saiba me expressar, controle a ansiedade, como você abordou no início, e entenda que o estudar, o aprender é contínuo.
Não vai ser como talvez nós, do século passado, que pensávamos que fizemos uma graduação e parou. A aprendizagem se seguirá sempre. E essa situação imediatista dessa geração, que está ali, de repente ela já fala com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, ela já baixou uma música, ela está vendo um filme, ela já está ouvindo um outro som, ela está conversando com alguém, com um fone de ouvido, olhando para você, prestando atenção na aula, enfim, faz inúmeras situações ao mesmo tempo. Esse profissional é o profissional do futuro? Sim, mas ele vai precisar aprender também a ter, em determinados momentos, foco. Então, esta habilidade de ele fazer várias coisas, ele anda, ele fala, ele se mexe, ao mesmo tempo, ele vai precisar também ter foco para atingir os resultados esperados. Então, isso é treino e desenvolver novas habilidades para que ele saiba direcionar e canalizar essa ansiedade, que nada mais é que uma grande expectativa de futuro. Então, às vezes, esse jovem, ele está pensando muito além, mas ele esquece que o hoje é importante, que hoje ele vai precisar ter alguma ação para construir esse futuro. Agora, professor Itamar, a máquina, ela precisa desse foco, a máquina precisa dessa atenção, porém, ele precisa estar, então, antenado naquele sistema. Os nossos cursos capacitam isso, os nossos cursos permitem que o aluno faça um estágio conhecendo em loco essa estrutura, esse equipamento, ou seja, independente de ser do curso de RH ou de ser um curso de logística, onde ele tem que ter acesso ao cotidiano de uma empresa. Hoje, os cursos da Uniso permitem isso? Perfeito, Negão. Nós temos um colegiado bastante consistente, nós temos coordenadores extremamente capacitados e antenados com esse mercado, fazemos revisões periódicas nos nossos métodos de ensino, nos nossos métodos de aprendizagem, né? Isso realmente prepara o aluno para esse novo momento, né? Obviamente que a própria mesa de provocações justamente vem tratar dessas atualizações, né? Desses tópicos que a gente chama de emergente, justamente para gerar essa conectividade, né? Uma das perguntas que muitas vezes pode surgir é o que vai acontecer com o emprego, né? Então, eu estou robotizando, estou colocando internet, né? Às vezes nós temos um pensamento um pouco falho com relação a isso, né? Assim, por exemplo, a profissão do sapateiro não existe mais, né? Mas também na época do sapateiro não existia, por exemplo, o gerente de redes, né? O tecnólogo de dispositivos móveis, né? Então nós temos que tomar muito cuidado para isso. Óbvio, há um déficit de emprego onde se usa mais a força física, aquela coisa mais básica, né? Mas nós temos empregos com valor acrescentado, inclusive com ganhos e salários bem melhores. Então nós precisamos ter um olhar diferente para essa época que nós estamos vivendo, e justamente sintetizar, né? Então, ou seja, hoje o professor, inclusive o professor dessa indústria 4.0, ele é responsável pela eficácia do ensino e pela empregabilidade do aluno. Eu me sinto responsável pela empregabilidade do aluno, dos conceitos, das disciplinas que eu leciono. Então, isso é muito importante, né? Gerar essa conectividade. E a Universidade de Sorocaba, de maneira geral, sempre tem parcerias com empresas, sempre está conversando com órgãos aí para sempre estar discutindo e aprimorando seus processos. Como é que vai funcionar a mecânica e a didática da mesa de provocações? Como é que ela funciona e quem pode participar, quem são os alunos convidados e os eventuais convidados, se já estão sendo feitos alguns contatos, para trabalhar com os alunos nessa mesa de provocações? Muito bem. Todos os alunos do curso de graduação em tecnologia estão convidados. Obviamente também a gente pode divulgar aí para participar e até assumir a capacidade do auditório, né? Mas a dinâmica é bem simples. Então nós temos aí 3 convidados, né? Eu e a professora Rosângela vamos trabalhar como mediadores e apoiadores. Então cada um vai contar a sua experiência com o assunto, vai fazer discussões, né? Alguns vão concordar, outros vão discordar. E depois desses comentários, né, dessa formalização, nós abrimos inclusive para o público realizar perguntas, né? Então essa dinâmica é bastante interessante, né? As perguntas às vezes são polêmicas e na verdade nós queremos esse tipo de provocação mesmo, né? Que as perguntas sejam polêmicas, que realmente o aluno saia daqui com uma visão mais ampla, né? E mais focada nos objetivos do tema. Quem quiser conversar com o senhor a respeito desse assunto ou de outro assunto que seja importante para a área tecnológica, ou queira saber mais informações sobre a mesa de provocações, como é que deve fazer? Tem um e-mail de contato, um telefone, o e-mail institucional da Uniso, como é que é mais fácil falar com o senhor? Bom, é mais fácil falar pelo e-mail institucional, josé.monteiro@prof.uniso.br.
Da mesma forma, professora Rosângela, quem quiser conversar com a senhora a respeito da sua área profissional, da sua atuação, falar sobre os cursos da Uniso e quer saber um pouco mais sobre coaching, que é um assunto que a gente já teve aqui com a senhora outras vezes, como é que faz para falar com a senhora? rosangela.araújo@prof.uniso.br. Muito bem. Professores, sucesso nesse evento. A gente está aí na torcida, na expectativa, até de a gente fazer uma parceria aqui com a TV Uniso na transmissão ao vivo desse evento, se assim houver interesse de vocês. Ou seja, então a gente teria aí uma viabilidade, uma visibilidade, aliás, muito maior, não só dos alunos, né, que estarão lá tendo a oportunidade de estarem presentes no auditório, como para toda a comunidade que possa também acompanhar via aí as redes sociais. Ok? Nós vamos para um rápido intervalo e o Uniso Comunidade volta já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo o aluno do mestrado da Uniso, Luiz Rodrigues, e o professor Dr. Paulo Celso da Silva. Continuar então, como de praxe, conhecendo um pouco mais dos nossos entrevistados. O Dr. Paulo Celso também esteve conosco aqui outras vezes, mas era no formato antigo, do século passado, formato analógico. Professor Paulo Celso, já estamos em Full HD, falando para todo mundo agora através da TV Uniso e também outros canais que retransmitem esse programa. Gostaria que você falasse um pouco da sua graduação, da sua convivência dentro aqui da Uniso, que já é de um bom tempo, e hoje da sua experiência enquanto professor do mestrado. Bom, se somar tudo, eu estou aqui desde 82, né? Então, como aluno de geografia, depois aluno de filosofia, e na década de 90, como professor nos cursos de comunicação, que foi a primeira turma, era a disciplina Realidade Socioeconômica e Política do Brasil, funcionava primeiro no Trujillo. Do Trujillo, no meio do ano, foi para o seminário, junto com o curso de Direito, que também estava começando em 95. Então, desde 95, a partir de 2006, 2007, no mestrado, quando monta o mestrado de Comunicação e Cultura, também... O senhor foi, inclusive, professor, coordenador do mestrado, o senhor, obviamente, era professor, mas não está mais, é isso? Eu fiquei de 2012 a 2016, e agora a professora Maria Eugécia, que é a coordenadora. Nós estamos na iminência de termos aí um eventual doutorado na área de comunicação. A Uniso já providenciou, já encaminhou a documentação. O que agora falta para a gente referendar esse doutorado? Foi encaminhado em outubro, dia 30 de outubro do ano passado, 2017. Até, primeiramente, falaram que em dezembro teria o resultado. Eu duvidei um pouco porque a CAPES. Dezembro e a CAPES, quem faz a análise é professor também. E então tem um calendário acadêmico... segue o calendário acadêmico. Não sai em dezembro, quem sabe em março. Mas agora foi falado que em agosto tem o resultado. Inclusive a CAPES abriu o portal lá para envio de outras propostas e vai fazer a avaliação dessas novas propostas que vão ser colocadas até o dia, acho que 29 ou 30 de abril, com o resultado para agosto, a de abril e a de outubro do ano passado. E a gente está nessa leva. E tem bastante chance. Na primeira vez que a gente mandou a proposta do mestrado, do doutorado, nós não tínhamos a nota 4, que era a exigência principal para poder mandar. Mas mandamos assim mesmo. Sabia que a chance era mínima. Agora não, agora nós temos a nota 4. A proposta do mestrado, do mestrado e doutorado, ela está arredondada. Teve avaliador externo, teve uma assessoria do pessoal do Adilson Citelli, da USP, Edson Dalmonte, da Federal da Bahia. Então, agora a chance é bem grande de...
Lembrando que a ser nota aprovado. máxima que se consegue é uma nota 5, é isso? Nós estamos com nota 4 dentro da avaliação da CAPES. Nota 4. E aí a nota máxima é 5? Não, 7. Nota 7. E nota 4 é uma nota extremamente positiva? A nota 4 mostra que o programa já tem abrangência nacional. A nota 3 é um programa que se consolidava regionalmente e tal. A 4, daí 4, 5 em diante já é internacionalização mesmo do programa. Daí você já o programa tem que concorrer no mercado com os grandes programas do mundo. Podemos chegar lá. Ah, pode. Hoje quem está nesse patamar, né, de 6, 7 é Federal do Rio de Janeiro, que concorre com Oxford, na Sorbonne, nesse nível. Então, tudo está sendo feito para chegar a gente chegar nesse patamar. A Federal do Rio é um curso, deve ter 30 e poucos anos, né? O nosso tem 10. Está começando Então, agora. a gente está no caminho. Agora, a sua área de conhecimento e a sua especialização, mestrado e doutorado, é sobre cidades, é isso, professor? No mestrado eu trabalhei com foco em Sorocaba, né, na construção da cidade operária, com uma visão do operário e não de patrão, ou como aqui a turma gosta de falar de chaminé, né? A turma gosta de chaminé aqui. E de construções. Então, não, eu peguei na visão do operário a construção dessa cidade. E no doutorado fui para o outro extremo, daí peguei a cidade virtual. Trabalhando na época isso foi 2000, que chamava Cidade do Conhecimento. Agora é Smart City, mas na época falava Cidade do Conhecimento. Então, no doutorado, muito mais do que no mestrado, trabalhei bastante com autores da comunicação. No mestrado, trabalhei bastante com jornalismo operário. Mas no doutorado, o foco já era tecnologias da informação, essa ideia da cidade do conhecimento. Trabalhei com Celebration nos Estados Unidos. Vamos conversar agora com o funcionário da Uniso, Luiz Rodrigues. Ele é técnico do Laboratório de Comunicação aqui da Universidade de Sorocaba. Então, como de praxe, é um espaço aberto para professores, funcionários e alunos da Uniso. E o Luiz está nas duas situações, funcionário e aluno. Luiz Rodrigues, me pede chamado de Luizinho, né? Por favor. Que é, como carinhosamente a gente o chama todos os dias aqui na universidade. Queria que você falasse um pouco da sua graduação e da sua experiência profissional. Você é operador de áudio há muitos anos, é um sonoplasta conhecido, reconhecido e que agora está tendo a oportunidade de voltar aos bancos escolares fazendo mestrado aqui na universidade. Muito bom, Fernando. A minha formação técnica de rádio, né, basicamente vem desde 1984, quando ainda guarda-mirim, comecei a mexer na mesa de som. Os operadores, a gente via que ia ali para o bar tomar comer um sanduichinho, e eu comecei a me interessar em ficar passando uma música, vendo como é que funcionava aquilo, até que um dia o dono da rádio, gentilmente, falou: o que o senhor está fazendo? Gentilmente, né? E claro, aquele momento foi um divisor de águas, porque a partir daquele momento ele soube que eu sabia fazer a mesa de som da rádio. E uns 2 meses depois chamou minha mãe, ou foi minha mãe, falou: quero falar com seus pais. Falei: tô na roça, fui embora, né? Quantos anos você tinha? 14 anos. Aí 13 para 14 anos. Tomar uma bronca. Vou tomar uma bronca. Não era flor que se cheirasse, como se diz aqui Há em Sorocaba. muitos anos. Tudo que falam de mim é lenda. Então, a partir desse dia, ele chamou, minha mãe foi, e ele perguntou se eu podia trabalhar, se ela autorizava eu trabalhar na rádio como operador de áudio. Porque ele viu que eu sabia fazer e ia precisar de uma pessoa. E a partir daquele momento eu comecei a trabalhar com mesa de som, naquele tempo ainda os vinis, né, os discos, gravadores de rolo e assim por diante. E depois disso fui ser técnico de gravação, operador de externa, fazer transmissões de jogos, trabalhei em São Paulo, trabalhei em algum tempo em mesas de som de televisão também.
fui para São Bernardo do Campo, uma época muito difícil de alistamento militar, em que não se tinha emprego, né? Ninguém dava emprego jovem, 18 anos, queria trabalhar, mas não conseguia. Então, fui fazer outros trabalhos, de entregar água, vender doce, ser tapeceiro. E com 18 anos, é uma variedade, né? Tem alguma coisa, experiência nesse sentido. E fui, com 18 anos, eu fui trabalhar numa rádio, uma outra rádio em Santo André, uma rádio AM, ABC, onde eu conheci Lombardi, que era do Silvio Santos, trabalhava nessa rádio há muitos anos. 2 anos e meio depois, a Rádio Ipanema me chamou novamente, isso em maio de 90. Então, voltei para Sorocaba, aí também como operador de gravações, fui ser DJ, promotor de eventos, locutor, curso de radialista do Senac. Me formei também em letras na Anhanguera Uniderp, português Você fez um inglês. curso técnico também de eletrônica. Isso, eletrotécnica no Rubens de Faria. Fiz um pouco de eletrônica na Artec também e outros diversos cursos dentro dessa área de rádio também. Né? Mas a hora que você se forma em letras, você pensou em algum momento mudar a sua possibilidade, a sua atuação profissional, ou seja, deixar de trabalhar nessa área e ser professor de português e inglês? Fernando, na verdade, quando a gente tem algum objetivo, a gente vai e segue até o fundo. Eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, as feiras de rádio e televisão. E a partir do momento que você vai a um país, você precisa pelo menos saber pedir uma comida ou quero alguma coisa. Então eu comecei a aprender inglês, cursinhos de inglês e espanhol. Fiz por 2 anos esses cursos. E depois fui conhecer os Estados Unidos, conheci as feiras de rádio e televisão, a NAB, fui por 7 vezes essa feira, que é uma maior feira de tecnologia do mundo. Todos os equipamentos que a gente vê aqui agora, esses, por exemplo, aqui do estúdio de televisão da Uniso, são novidade, mas eu já tinha visto isso há uns 3 anos atrás, né, que foi apresentado para as Olimpíadas, né, até um pouco antes, esses equipamentos, Full HD e tudo mais. Então eu comecei a me interessar também por inglês e por espanhol. E apareceu a oportunidade, depois de um tempo que eu não tinha condições de fazer universidade, fui fazer universidade de letras, português e inglês, para aperfeiçoar um pouco mais o inglês também. Muito bem, e hoje você é aluno do mestrado em comunicação e funcionário da Uniso. Qual é o seu objeto de pesquisa hoje do seu mestrado? Hoje nós temos um vácuo muito grande aqui na nossa cidade cultural, do chamado Desafio de Cururu. É uma tradição muito grande aqui na nossa região do Médio Tietê e que sofre muito, que não tem espaço na mídia. É uma cultura que ela é pequena e praticada por idosos, basicamente por idosos. E 99,9% por homens. E só temos uma mulher cantando cururu. Ela nem canta mais, que é a Ana Sueli Gardiano, em Abentinha. Então, isso despertou, conversando com o professor Paulo, que é um grande amigo, um grande incentivador, nós estamos nesse caminho. A mulher dentro do desafio de cururu, esse patriarcado que existe, né? A gente está estudando esse patriarcado, o porquê que a mulher não consegue quebrar esse teto de vidro e ser uma participante assídua do desafio de cururu. Professor Dr. Paulo Celso, como é que hoje, por exemplo, o trabalho, a pesquisa do Luiz Rodrigues, do Luizinho, ela entra no mestrado? Através da história do rádio, através da história das cidades, através da história da cultura, como é que o senhor trabalha, orienta, para que um aluno que tem interesse em trabalhar sobre esse tema consiga concluir uma dissertação? Qual é o caminho que ele vai trilhar para ter o título de mestre na área de comunicação? A minha linha de pesquisa no mestrado são 2 linhas. A linha que eu participo, mídias e práticas socioculturais. Então, o trabalho do Luizinho ele está relacionado a essa questão das mídias e das práticas socioculturais. Então, o cururu não é visto só como uma expressão musical, é uma expressão cultural, uma expressão dessas práticas socioculturais. Como eu trabalho com a questão lá do espaço urbano,
E o cururu não é ele é urbano hoje, né? Ele não é uma questão, não é uma manifestação do rural. Já foi rural, tem lugares aqui do Brasil que ela é feito lá no campo, mas aqui em Sorocaba ela é urbana, né? E também é por essa questão que interessa para a gente de gênero, que tem o cururu. O mestrado tem um convênio, né, de trabalho com a rede ALEC, que é América Latina e Caribe, que é uma rede que tem a sede em Limoges, na França, onde a professora Dominique trabalha com língua e cultura latino-americana. E a gente conseguiu entrar nessa rede para participar. O trabalho do Luizinho está nesse patamar. Eu lembro que quando ele entrou, eu falei para ela, vamos trabalhar com esse tema da mulher no cururu, porque a gente tem a possibilidade de oferecer alguma coisa, de um trabalho interessante para a rede ALEC, né? E inclusive de trazer para a banca final, pessoas da rede ALEC para participar, para poder... que a questão de gênero é um dos temas da rede, né? Agora, Luizinho, você que é um cara imediatista, até foi um dos temas que a gente estava trabalhando no bloco anterior, aí, a respeito da roda de provocações nos cursos tecnológicos, imediatista no conceito de tudo que aparece para o sonoplasta, ele é para ontem, né? Então, precisa montar esse comercial para ontem, precisa achar uma trilha para ontem, precisa montar um material, regravar, reeditar uma música, enfim. E essa questão técnica operacional de software, de botões, de volumes, enfim, como é que você, de repente, se adapta a voltar a estudar, né? Ou seja, tem que sair dessa linha imediatista, muita calma nessa hora. Você vai trabalhar primeiro com o assunto cururu, que é uma coisa do século passado, e aí você vai conversar com essas pessoas, entrevistar essas pessoas, e aí você vai começar a ler, você vai começar a fazer aí a sua dissertação. Como é que foi para você esse choque de repente, passaram dos 40 anos, ter que voltar outra vez para a escola, no banco escolar? Olha, Fernando, eu acho que a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Independente se está no banco da escola, da universidade novamente, ou se está dentro de um estúdio de gravação. Nós passamos aí por gravações de rolo, gravações em fita, até em fio, né? Os gravadores alemães eram em fio. Fita digital, hoje nós gravamos tudo em HD. Então, se não tiver uma continuidade de estudos, se estiver ali no banco, mesmo que seja na frente de um computador, a gente não progride, ou seja, para no tempo. E quando eu vim para a universidade, existia essa possibilidade de eu continuar o estudo, né? Que era uma coisa que eu já estava procurando, algo a mais. Esse é um momento que a gente tem que, todos os dias, o professor Paulo Celso, por exemplo, é pós-doc em várias coisas, é uma enciclopédia viva. Todos os dias ele está lendo, todos os dias ele está trabalhando, então isso incentiva bastante a gente. O professor Fernando Negrão, há mais de 30 anos militando nessa área de comunicação, de ensino, toda hora está com um jornalzinho, está com um livro. Fui agora viajar, por exemplo, traz um jornal para mim. Por que um jornal da Costa Rica vai interessar para um professor aqui em Sorocaba? Não, ele quer ter mais conhecimento. Esse acho que é o grande viés, é procurar conhecimento a todo momento. E aí você, com esse projeto, que você falou Costa Rica, você esteve recentemente na Costa Rica apresentando o seu trabalho. Como é que foi essa experiência nessa viagem internacional sua, sem ir para uma feira também, ver tecnologia, de repente para falar de gente, para falar de cultura, para falar de Sorocaba lá na Costa Rica? Foi muito interessante, muito proveitosa e foi um momento único, ímpar, quando eu vi no palco do teatro que foram apresentadas essas apresentações, essas ponências, né, que é em espanhol as apresentações, a bandeira do Brasil. Eu fiquei emocionado naquele dia, porque vários países do mundo estavam lá e eu, um cidadão sorocabano, um capial que fala errado,
que brinca com os amigos aqui da universidade, que apronta, também não sou santo, né? Está lá representando o país com uma bandeira, a responsabilidade foi muito grande, né? E eu, como sou um cara muito, eu não tenho medo de errar. O professor Paulo falou, olha, você pode fazer a apresentação escrita no telão, em espanhol, me ajudou, inclusive, algumas coisas, né? Que tem muitas expressões que a gente acha que é e não é. Falei, não, eu vou ser mais abusado ainda. Eu apresentei em espanhol. Logicamente, pedi desculpas porque nós não temos um domínio da língua como temos do português. Nem o português a gente fala corretamente, né? Que é muito difícil. E fui lá e fiz. Apresentei o trabalho relativo à mulher no cururu, que era a proposta do simpósio, né, das mulheres na música no mundo inteiro. Nós discutimos lá sobre o patriarcado, como a mulher se sobressai dentro desse patriarcado que existe em todos os segmentos, e especificamente da música, que foi o caso da Inhá Bentinha, que é daqui de Sorocaba, que ela não canta mais hoje, ela não canta, porque em um dos desafios de cururu, o oponente, na rima, a chamou de vadia. Aquilo machucou bastante. Ela preferiu não cantar mais, ela preferiu ficar na retaguarda, num papel secundário para continuar exercendo esse papel dentro da cultura do cururu. Hoje ela vai em todos os desafios, ela participa, ajuda, dá entrevistas, faz apresentações de rádio, apresenta os eventos, mas cantar o cururu especificamente, ela só entre amigos, nada mais em público. Professor Paulo Celso, ouvindo o Luizinho Rodrigues, é um estímulo para o professor, de repente, ter aí uma pessoa com essa disponibilidade, essa vontade de aprender, essa vontade de fazer, e indo até representar o país fora numa situação dessa, para o professor, para o senhor, é um estímulo, é uma satisfação? Porque esse encontro, esse encontro na Costa Rica, das mulheres na música, eu descobri esse encontro 2 dias antes de terminar as inscrições. Tinha que fazer um resumo estendido e mandar. Fiz o resumo, peguei o trabalho do Luizinho, fiz o resumo, mandei para lá, daí eu avisei o Luizinho. Você está convocado para ir para Costa Rica, se for aprovado. E foi? Daí, não, ele topou na hora. Falou, não, vamos lá, se aprovar eu vou. E foi aprovado. Né? Para a apresentação, o pessoal gostou e tal. Então, o desafio de ir até lá, né, de apresentar, de representar o país, né, mostra o perfil de pesquisador. Então, porque as pessoas, o caso lá, se pode dar aula, né, se formar professor, mas entre o professor e o pesquisador tem uma distância. Tem professores que são excelentes, mas não são pesquisadores. Como também tem pesquisadores excelentes que chega na aula, tudo, para ele é tão óbvio que ele não ensina nada. Ele não dá o caminho para o aluno. Então o Luizinho tem esse perfil do pesquisador, a curiosidade de saber, de conhecer coisas diferentes, né, desde o começo. Né, vamos enfrentar um tema, né, que não domino a literatura, eu tenho que buscar a literatura. No primeiro momento, a questão do rádio estava presente, bastante presente. Fala, não, a gente está tratando da mulher no cururu, não do rádio. Então tinha lá uma página do cururu, da mulher no cururu e 10 do rádio. A história do rádio fala, não, isso aqui é importante, mas o trabalho não é esse. E está desenvolvendo, já vai para a qualificação esse semestre e já... Muito bem. Luiz, inclusive você chegou a fazer algumas entrevistas com os cururueiros, inclusive com a Inhá Bentinha. E esse material está disponível na página do YouTube da TV Uniso, é isso? Exatamente. Foi uma entrevista, um programa que nós criamos chamado Foco, porque é um formato já antigo, conhecido,
É a pessoa que vai falar, não sou eu. Eu só vou ser um veículo das respostas dela, não quero aparecer. Ela fala bastante dessa história dela no Cururu, como ela começou. E também, nesse momento, inclusive, eu descobri que algumas das pesquisas que foram realizadas dentro do Cururu e que mencionam a Inhabentia, o nome dela está errado. Porque ela falou, Ana Sueli. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não é possível que eu já escrevi artigos falando com o nome errado. E tem, inclusive, algumas teses de doutorado com o nome errado, porque ela não falava o nome dela. O primeiro nome, Ana Sueli. E ela falou com muita clareza desse momento em que ela sofreu esse bullying, né? Essa crise do patriarcado, esse preconceito da mulher estar cantando junto. Ela falou muito disso, ela dava para verificar, quem quiser pode acompanhar a entrevista, ela está disponível no YouTube, é só colocar lá Cururu, Inhabentinha, vai encontrar. Ela fala com uma expressão muito triste de ter que parar de cantar em virtude disso. Luizinho, quem quiser também conversar com você sobre esse assunto ou outros assuntos de rádio, assuntos do mestrado, falar sobre o curso de letras que você já fez, qual é a forma mais fácil de te encontrar? luiz.rodrigues@uniso.br. Muito bem. Doutor Paulo Celso, da mesma forma, um e-mail institucional do senhor, quem quiser bater um papo, quiser falar sobre o mestrado, das pesquisas do mestrado, quer conhecer um pouco mais do mestrado, tá? Que começaram recentemente as aulas aqui na Universidade de Sorocaba deste ano de 2018. Bom, o e-mail institucional é paulo.silva@prof.uniso.br. Muito obrigado, senhores. A gente aguarda na próxima oportunidade trazê-los aqui outra vez no programa Uniso Comunidade. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. E se você pode rever esse e outros programas também no nosso canal no YouTube, a TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!